E ele falou, pega. Aí ele pega o cajado e se transforma em cobra. Aí ele fica desesperado e sai correndo. Meu Deus, ele falou, pega na cauda da cobra novamente. Ele pega no cajado, volta a ser cajado. Aí em outra situação ele fala, coloca a mão dentro do teu cajado, do teu jaleco. Ele põe, tira novamente, quando ele tira, tá com lepra a mão dele. Aí ele falou, agora põe novamente, quando ele põe novamente, e tira novamente, está limpo. Aí Deus fala, é para você ver que é eu quem comando tudo, é eu quem sei de tudo, de todas as coisas. Então eu vou te usar como instrumento nessa terra. E a dinâmica foi muito sobre escolhas também, posso dizer. Eu entrei em outro texto que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17, que vai contar a história do homem rico. Diz assim, quando Jesus saía para Jerusalém, o homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, ame seu pai e a sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Aqui vai dizer sobre escolhas. O homem rico perguntou para Jesus, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida? Deus falou, Deus explicou para ele. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roubo. Então o rico vem e fala, se eu faço todas essas coisas, como é que eu herdo a vida eterna se eu faço todas essas coisas? E Jesus, com amor, para dizer, com amor, Jesus olha para ele e diz, ainda há uma coisa que você não fez, que precisa ser feito. Ele era um homem rico, ele tinha muitos bens, ele tinha muito dinheiro. Aí é aqui que eu entro, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Que adianta a gente ser rico, que adianta a gente ser milionário, que adianta a gente viajar ao mundo, fazer diversas coisas nesse mundo, e no final do tempo, para chegar no céu e Jesus olhar para a gente, eu não te conheço, eu nunca te conheci. Então é uma coisa muito triste com esse homem que aconteceu. Porque ele cumpria tudo, mas ainda faltava. A pergunta essa noite, o que tem feito na sua vida que você ainda não tirou? E Deus está mandando, Deus está falando, Deus está cutucando você não quer abrir mão. Será que é sua riqueza? Será que é suas amizades? Será que é o álcool? Será que é as drogas? Eu não sei, eu não entendo, eu conheço o coração de cada um de vocês. Mas Jesus conhece. Esse homem ele se entristeceu porque ele não abriu mão daquilo que era de mais valioso, daquilo que complementava a primeira coisa da vida dele, que era os bens, que era o dinheiro, que era a riqueza. E comparando aqui, uma outra história sobre o rico e o mendigo. A história é que o rico ele tinha tudo, possuía todos os bens, possuía todas as coisas, podia fazer o que bem entender, tinha tudo. E bem na porta da casa desse rico tinha um mendigo. E todos os dias esse mendigo pedia uma ajuda para esse rico. E esse rico, de forma tão triste, julgava aquele mendigo por estar ali naquela situação, onde não tinha nem veste para vestir, não tinha
alimento para se alimentar, não tinha nada. Até que o rico e o mendigo morrem. Olha que interessante, o rico e o mendigo morrem. E o mendigo vai para o céu e o rico vai para o inferno. O rico tinha tudo, possuía todas as coisas. O mendigo não tinha veste, o mendigo não tinha alimento, o mendigo não tinha nada, e ele sobe. E eu lembro que o rico ele fala: Senhor, salva-me, me tira daqui. E ele vai falar que quem está lá embaixo não pode passar para cima, quem está em cima não pode descer para baixo. Meus familiares, e das pessoas que ainda estão vivas lá na terra, para que eles possam entender que esse lugar é ruim, que esse lugar não vale de nada. Esse lugar que eu não desejo para ninguém. Então, Deus fala, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo propagada. Muitos estão falando de Jesus. A todo momento, em todo lugar, em todas as situações que você perceber e imaginar, tem pessoas falando de Jesus. Mas basta de uma atitude, basta um posicionamento de cada um. E isso é lógico, é raciocínio lógico. Existem dois caminhos. Tem uma porta estreita e tem a porta larga. Se você escolher a porta larga, onde muitos vão por essa porta, infelizmente o caminho é torturante. Mas se você escolher a porta estreita, o caminho é apertado, onde poucos passam, você herdará a vida eterna. É sobre isso, é sobre salvação que eu quero falar. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu sou o que sou hoje, foi uma oração de uma mãe que se ajoelhou. Quero que se ajoelhe, quero que a hora. Se hoje eu sou o único pregador, se hoje eu sou o único que fala de Jesus aqui numa célula para o mundo, foi uma mãe que orou, uma mãe que persistiu. E eu canto muito, eu oro muito por ela. Sabe, foi uma força onde eu não tinha mais forças, ela foi uma força através de oração, através de jejum, através de constância. Se hoje eu sou o homem que sou, eu sou o pregador que sou, é porque a minha mãe não desistiu de mim. Minha mãe também não desistiu do meu irmão, que hoje, infelizmente, está no mundo. Também a minha família, por completo, também está no mundo. Mas eu creio que através da minha vida, através do meu ser, eu vou alcançar a minha casa, eu vou alcançar os meus pais, eu vou alcançar os meus avós, eu vou alcançar toda a minha parentela. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a palavra que fica, essa palavra, ela é real. Eu vou atrás, eu vou orar, eu vou pregar, até alcançar essas vidas. Não por mérito, é graça, é misericórdia. Eu não mereço, somos todos merecedores. Mas Jesus morreu numa cruz por cada um de nós. Se estamos aqui hoje, se estamos respirando, se temos oxigênio nas nossas narinas, é porque Deus vive. Deus está até na nossa respiração. Para você ter uma noção. Eu lembro também de uma frase de Billy Graham. Melhor do que falar bonito é viver aquilo que se prega. É uma frase muito impactante, uma frase muito interessante. Que eu posso estar falando bonito, posso estar falando de palavra, posso estar falando de Jesus, mas se eu não tiver relacionamento, eu não vou ser ninguém. Eu estou falando com o vento. Eu vou voltar para minha casa, vou deitar na minha cama e vou continuar assim. Mas não. Só de estar hoje pregando no improviso, vocês já podem ter uma noção de que o Espírito Santo é quem me guia. É o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Foi aquele mesmo que, quando Jesus morreu, ele ressuscitou e falou: eu vou. Mas eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquelas pessoas que aceitam Jesus, aquelas pessoas que se batizam por um processo, não é automático. Por um processo recebem o Espírito Santo, não por mérito, mas por dádiva, mas por graça. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é real aqui. Talvez o barulho vocês não estão conseguindo, mas quem prega, quem se posiciona, quem está aqui nesse ambiente, quem aceitou Jesus, quem está, sabe?
entregue assim para Jesus, a gente pode perceber que é o Espírito Santo quem nos guia, sabe? Então a palavra de hoje é isso. Que você possa colocar em mente que estamos de passagem nessa terra. De passagem aqui. Nós podemos morrer amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se estamos vivos hoje, Deus vive, Deus é real, Deus é um. O amanhã não nos pertence, mas a gente se ajoelhar e falar: Senhor, o amanhã não me pertence, mas é teu. Eu te entrego o meu dia e que eu possa fazer a sua vontade. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita, eu sei que é agradável, eu sei que prevalece. Então Deus transforma, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, a oportunidade que Ele quiser. Mas basta o seu querer também. Basta você falar: Senhor, eu quero. Senhor, me coloque em posição. Eu não entendo muita coisa, mas me coloco em disponibilidade para ser usado, para ser uma ferramenta, para ser um vaso nas tuas mãos. Seja eu tenho esse fervor, seja eu tenho essa vontade, seja eu tenho essa alegria, esse amor, essa paz, foi porque Deus entrou na minha vida. Foi porque eu batizei no Espírito Santo. E hoje eu não vivo só de carne, eu vivo no Espírito. E eu alimento. Se eu não alimentar, eu vou cair. Se eu não alimentar, eu vou pecar. Se eu não alimentar, o mundo vai gritar e eu vou. Mas se eu alimentar o Espírito em jejum, em oração, em relacionamento, aí sim, me batizar e te prepara. Momentos como esses, improváveis, que Deus te usa, Deus te chama. Me lembro que quando eu completei meus 18 anos de idade, agora você pensa bem, cara, ele completou 18 anos de idade. Qualquer outro lugar dele estaria em festa, estaria em droga, fumando. 18 anos, vida adulta. Só que eu conheci Jesus em meus 17 anos. Quando o Vitor se batizou, quando o Arthur se batizou, quando o Bernardo se batizou, Paulo e o Júnior me chamaram: bora, boy, bora. Eu falei: não é o momento, não é a hora, mas na hora certa Deus vai me chamar. Mas antes de eu me entregar, eu já disse para cada um deles: eu conheci Jesus. Não me entreguei, eu não me joguei. Não. Quero conhecer para me poder entrar nesse ambiente. Quero entender quem é Jesus, quero entender quem foi Jesus, para me depois colocar em posição para ser usado, para ser ferramenta de Jesus nessa terra. E olha só, eu me batizei sozinho. Foi no momento certo, foi na hora certa. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele nunca muda e ele nunca vai mudar. Ele está acima de todos, acima de todas as coisas. Você tem que entender isso. Vou colocar em mente isso. Não viva de momentos, viva de relacionamentos. Relacionamento com quem? Com Jesus. É dia, é noite, é dia, é noite, é dia. Vamos cansar, vamos fadigar. Um dia nem todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus nos dá descanso à nossa alma. Quando está fadigando, quando não aguenta mais, Jesus fala: entrega a sua vida, entrega o seu dia, entrega tudo que é teu, tudo que tem em ti a mim, que o mais eu vou fazer.